Sabe quando a gente toma uma decisão e só depois para e pensa, ué, por que eu fiz isso? Pois é, a verdade é que a nossa mente tem uns gatilhos escondidos, sabe? Os atalhos que são acionados sem a gente nem perceber. Hoje, a gente vai desvendar como funcionam essas armas poderosíssimas de influência. Bom, então vamos lá mergulhar nessa jornada pela nossa mente. A gente começa entendendo esses atalhos, o famoso clique, zoom. Depois, vamos explorar o peso da autoridade e a força do compromisso. Em seguida, a influência das outras pessoas, a regra da troca e o nosso medo de perder. E claro, no final, o mais importante, como a gente pode se defender de tudo isso. E para começar, uma história real que parece até mentira. A dona de uma joalheria no Arizona estava quase desistindo. Tinha umas joias de turquesa lá que simplesmente não vendiam. O preço era justo, tudo certo, mas nada. O que aconteceu em seguida, olha, desafia toda a lógica. A pergunta que não quer calar é essa. Antes de viajar, a dona da loja deixou um bilhete para a funcionária dizendo para vender tudo pela metade do preço. Só que a funcionária entendeu errado e dobrou o preço de tudo. E o mais inacreditável, o lote todo esgotou em poucos dias. Como assim? A resposta está num atalho mental muito poderoso que a gente usa. Os compradores, que eram basicamente turistas que não entendiam nada de turquesa, usaram uma regrinha básica que a gente aprende desde cedo. Se é caro, é bom. O preço mais alto, um único detalhe, virou um gatilho automático de qualidade. E de repente as joias se tornaram super desejáveis. Esse fenômeno é o que o autor Robert Cialdini chama de clique zoom. É uma resposta automática, quase um instinto, bem parecido com o que a gente vê nos animais. Quando um gatilho específico aparece, clique, uma fita de comportamento padrão é ativada, zoom, e a gente age sem nem pensar direito. Agora olha que interessante o poder de uma única palavra para ser esse gatilho. No estudo, um pesquisador pedia para furar a fila de uma máquina de Xerox. Sem dar motivo, 60% das pessoas deixavam. Quando ele dava um motivo real, porque estou com pressa, subia para 94%. Mas a parte maluca é essa. Quando ele dava um motivo que não era motivo nenhum, porque preciso tirar cópias, a taxa foi de 93%. A palavra porquê era o gatilho, não a lógica por trás dela. Então, é como se a gente tivesse dois modos de pensar. A reação automática, o clique, zoom, é o nosso piloto automático, rápido, eficiente, mas sujeito a erros. Já a reação controlada é o oposto, lenta, analítica, gasta energia. Um estudo mostrou que a gente só ativa esse modo pensar de verdade quando o assunto é importante para nós e quando a gente tem tempo e energia para isso. Senão, a gente vive no modo clique, zoom. E para entender como esses atalhos são usados no mundo real, o autor não ficou só na teoria, não. Ele fez um trabalho de espião, se infiltrando em equipes de vendas, de publicidade, de tudo, para aprender os truques direto na fonte, com quem mais entende do assunto. Agora que a gente já entendeu como os gatilhos funcionam, vamos ver duas das armas mais poderosas que os ativam. A primeira é a nossa tendência quase robótica de obedecer a figuras de autoridade. E a segunda é a nossa necessidade de ser coerente com as decisões que a gente já tomou. E essa obediência cega pode ter consequências bem trágicas. Na aviação, existe um fenômeno com nome e tudo, captainitis. Investigadores de acidentes aéreos descobriram que, muitas vezes, um erro claro do capitão não é corrigido pela tripulação. E isso leva a desastres. O respeito pela autoridade acaba desligando o pensamento crítico das pessoas. Este aqui é um relato real de um copiloto que seguia uma ordem que ele sabia que era errada, simplesmente porque veio de alguém com uma patente maior. É um exemplo extremo, claro, mas que mostra perfeitamente o poder que esse princípio tem. Certo, então como a gente se defende disso? Com duas perguntas bem simples. Primeiro, essa autoridade é de fato um especialista nesse assunto? E segundo, que talvez seja até mais importante, dá para confiar que esse especialista está sendo honesto agora, nessa situação específica? O outro princípio aqui é o do compromisso e coerência. Basicamente, depois que a gente se posiciona ou toma uma decisão, surge uma pressão interna para a gente se manter fiel àquilo. Um joalheiro que leu o livro contou uma história ótima sobre isso. Um cliente só comprou um colar quando o preço foi mostrado como $500. Por quê? Porque na cabeça dele, ele já tinha se comprometido a comprar algo bom, e um preço mais baixo não parecia coerente com essa decisão inicial. E é claro, a gente não toma decisões numa bolha, né? Estamos o tempo todo sendo influenciados por quem está à nossa volta. Agora vamos explorar dois princípios que andam de mãos dadas: a aprovação social
e a afeição. O princípio da aprovação social é simples. Quando a gente não tem certeza do que fazer, olhamos para os outros para ver como agir. É por isso que aquelas risadas de fundo em séries de comédia funcionam, mesmo que a gente ache chato. Elas dão uma pista social do que é engraçado. E o efeito é ainda mais forte quando as pessoas que a gente observa são parecidas conosco. Somos, como diz o livro, verdadeiros macacos de imitação. E aí vem a afeição. A lógica é fácil. A gente diz sim com muito mais facilidade para pessoas de quem a gente gosta. O exemplo clássico disso são aquelas reuniões de Tupperware. O pedido de compra, na real, não vem da vendedora oficial, mas sim da anfitriã, a amiga que te convidou. E, poxa, é muito difícil dizer não para uma amiga. Outra regra social que está gravada no nosso DNA é a da reciprocidade, ou a regra da troca. Essa é uma das mais antigas e poderosas que existem. Ela faz a gente se sentir na obrigação de retribuir o que os outros fazem por nós. E esse número aqui mostra o poder disso de forma brilhante. Uma instituição de caridade que pedia doações por carta tinha uma taxa de resposta de 18%. Aí, eles passaram a incluir um presentinho que ninguém pediu, tipo umas etiquetas com seu nome. A taxa de resposta quase dobrou, foi para 35%. Aquela dívida psicológica que o presente criou foi suficiente para motivar a doação. E aqui a gente vê uma distinção bem sutil, mas super importante. Lembra daquela história do joalheiro? Ali o princípio era o da coerência com uma decisão já tomada. Mas em outra história, um joalheiro usou a reciprocidade. Ele ofereceu o colar por 500 e depois deu um desconto de casamento como se fosse um favor pessoal. Isso criou uma obrigação. O cliente sentiu que precisava retribuir aquele favor e comprou. Duas táticas diferentes, mas com poder de convencimento enorme. E chegamos ao último grande princípio, a escassez. A ideia de que as coisas parecem muito mais valiosas quando a gente acha que elas podem acabar. É o famoso oferta por tempo ilimitado, ou só mais 2 unidades em estoque. O motor por trás disso se chama reatância psicológica. É o seguinte, quando a nossa liberdade de ter alguma coisa é ameaçada, a gente passa a querer aquilo muito mais do que antes. É a lógica do fruto proibido é sempre o mais gostoso em plena ação. Ok, a gente já viu como esses princípios funcionam e como eles podem ser usados para nos influenciar. Mas conhecimento é poder, certo? Então agora, vamos juntar tudo isso e montar um verdadeiro kit de defesa mental, um contra-ataque consciente. E aqui está o nosso kit de defesa bem resumido. Contra a autoridade, questione as credenciais e a honestidade. Contra a coerção cega, ouça a sua intuição, o seu estômago. Com a aprovação social, desconfie. Será que a multidão não está sendo enganada? Com a afeição, separe a pessoa da proposta. Com a reciprocidade, entenda que não é um presente, é uma tática. E com a escassez, se pergunte, o desejo é pelo produto ou só pela emoção de conseguir algo raro? A verdade é que essas armas de influência não vão sumir. Elas estão por toda parte o tempo todo. A única pergunta que realmente importa é, agora que a gente conhece as armas, como é que vamos escolher responder a elas?